Irmãos, nós temos estudado sobre Ministério de Misericórdia, tem sido uma bênção, mas antes da gente falar sobre isso, ontem nós tivemos a nossa escola de pastores, como foi falado aqui pelo nosso irmão Erivander, um dia muito bom, um dia muito agradável, um dia, irmãos, onde Deus pôde falar profundamente o nosso coração. A gente pensa que já viu de tudo, e quando você vai vendo que você não viu de tudo, e tem tanta coisa para você ver ainda. E quanto de graça, irmãos, Deus, irmãos, assim, Deus, Ele é muito profundo, muito maravilhoso, muito, irmãos, muito bom mesmo. Como é bom, não é, irmãos? Como é bom poder conhecer dia após dia esse Deus. Como é bom a gente poder se voltar dia após dia para esse Pai de amor, entendendo, irmãos, como tudo está relacionado com a fé nele, como tudo está relacionado a partir daquilo que ele se revela. E como, irmãos, a gente precisa ter a mente transformada. Ontem, irmãos, cada vez que a gente se reúne, a gente vai falando sobre isso, porque, na verdade, a mente não ser transformada não faz nenhum sentido você estar numa igreja ou estar no centro de macumba, não tem problema nenhum se a tua mente não for transformada. Se a sua mente, irmãos, não for ressignificada na maneira de pensar e de enxergar, o diabo ele não vai estar nem aí se você está falando o nome Jesus, se você está falando o nome Deus, ele não está nem aí. Irmãos, o maior trabalho do diabo não está em impedir você de dar, inclusive, dinheiro para as instituições religiosas. Tá nem aí. Por exemplo, no passado, na época da Idade Média, demorava-se cerca de 100 anos para construir um templo. Cerca de 100 anos para construir um templo. 100 anos. Aí, o que acontecia? Se pegava todos os recursos dos jovens, os talentos, as habilidades dos homens de meia idade, dos homens, tudo para se construir aquele templo durante 100 anos, artesãos, tudo. Na época que a igreja religiosa, institucionalizada, estava lá no auge, construía-se um templo com 100 anos se utilizando tudo aquilo. E ao entorno do templo, o que existia era miséria. Ao entorno do templo, o que existia era muita pobreza e muita miséria. Por exemplo, se você for hoje passear em alguns lugares da Europa, você vai ver templos lindos, e fala assim, meu Deus, coisa bonita, coisa maravilhosa. Mas o que você vê também é uma pobreza, uma miséria espiritual muito grande, o abandono desses templos todos, porque isso tudo não faz sentido. O Brás é um lugar em São Paulo de maior miséria. E o Brás, em São Paulo, era o berço da cultura e da riqueza no Brasil, durante muito tempo. Brás tem casarões, os mendigos moram em casarões. Só que no Brás você vê também os templos mais bonitos e mais suntuosos da fé cristã. E ao lado daquilo, miséria, pobreza, destruição. Daqui uns anos, nós vamos olhar e vamos ver também muitos templos lindos, suntuosos, bonitos, e vamos vê-los vazios, porque o diabo não está nem aí
se nós estamos gastando muito dinheiro para construir templo. O diabo não está nem aí se você está conquistando as coisas, botando o nome de Jesus e falando assim, esse carro pertence a Jesus. O diabo não está nem aí se você está dando sorte e falando assim, é Deus que me abençoou. O diabo não está nem aí para isso. O diabo não está nem aí para isso. Porque o maior trabalho de Satanás não é tirar Deus da sua vida. O maior trabalho de Satanás é te deixar nesse estado ignorante. Porque no seu estado ignorante, você sempre vai se enxergar como uma pessoa carente. No seu estado de ignorância, você sempre será regido pela sua carência, pela sua ambição, pela sua cobiça. E Deus, Ele vai ser só mais um elemento, mais um pretexto para que a sua carência e a sua cobiça seja saciada. Seja saciada. Inclusive, a carência que se manifesta por meio de um templo. Por meio de um templo. Então, Satanás não está nem aí se você vem à igreja ou se você não vem à igreja. Porque se a mente não for transformada, se a nossa mente não for modificada na maneira de pensar, Deus e tudo mais à nossa volta passa a ser um objeto de consumo e não de revelação. E não de revelação. Jesus, irmãos, ele não já viu aquelas pessoas que ficam com aquela, por exemplo, passa aí por gentileza, nós estamos falando só, vamos falar, pode passar? Pode passar? Pode passar? Jesus, já viu aquelas pessoas que ficam assim, quando estão passando com problemas na vida, e ficam assim, que saudade da mamãe, que saudade que eu tenho de papai, que se papai estivesse aqui, ele me ajudaria a resolver isso. Se mamãe estivesse aqui, nesse momento que eu estou passando por isso, ela me ajudaria a fazer isso. Já viu as pessoas assim que passam por problemas e ficam evocando os mortos? Ficam evocando os mortos, pessoas que já morreram. Se fulano tivesse aqui, poxa, com certeza ele traria uma solução para mim, ele daria aquilo outro. Isso mata a gente, isso é deprimente. Isso é deprimente. A Bíblia diz para nós que nós não devemos evocar os mortos. Não evocar os mortos. Quem Jesus é, irmãos? Quando a gente fica naquela questão assim, olha, Senhor, eu estou passando por um problema que agora vem, eu queria que o Senhor viesse aqui e me socorresse. Eu queria que o Senhor viesse aqui e resolvesse um problema para mim. Eu queria que o Senhor viesse aqui e fizesse isso, aquilo por mim. Quando você faz isso, você está evocando o morto. Você está evocando alguém para resolver um problema para você. E você não está evocando, não está trazendo à sua memória a consciência Cristo, que te revela como é que se enfrenta a vida. E o que se entrega nesse processo de revelação de vida. Estão entendendo, irmão? Porque Cristo não está morto. Cristo está o quê, irmão? Vivo. Vivo. E Cristo vive por meio de quem, irmãos? Do seu corpo. E nós vivemos por meio de quem? De Cristo. De Cristo. Por isso, todo o processo de ser igreja não é um processo de evocação para que Jesus venha e resolver os nossos problemas. Todo o processo de ser igreja é evocar como é que o Cristo enfrenta toda a vida. Está entendendo, irmãos?
Por isso, nós temos mencionado aqui, insistentemente, essa necessidade de transformação de mente. E se isso não acontecer com você, você será um bom religioso, talvez será um bom crente institucionalizado, mas você não conseguirá experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você entende isso? Não vai conseguir, porque é impossível. Porque na carne não tem nada que consiga se aproveitar. A carne, ela sempre vai trabalhar conosco na categoria das carências. A carne vai sempre trabalhar conosco na categoria da nossa cobiça e da nossa rebeldia. A carne não trabalha conosco na categoria da necessidade. A carne não trabalha conosco na categoria daquilo que nós temos a oferecer. A carne sempre trabalha conosco na categoria do que temos a receber e o que temos a conquistar. Por isso, meditar na palavra é fundamental para uma vida de saúde, em todos os sentidos. Por isso, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, e leremos um pouco do capítulo 3 também. 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Semana passada nós falamos sobre esse crescimento de igreja aliado ao Ministério de Misericórdia, e nisso nós falamos que precisa haver uma intencionalidade. Precisa haver uma intencionalidade, e a gente vai continuar a falar sobre isso. Timóteo, Paulo escrevendo ao seu amigo, parceiro de caminhada, Timóteo, ele vai dizer assim, a partir do versículo 1, portanto, meu filho, seja capacitado pela graça procedente do Cristo, do Messias, de Jesus o Cristo, e as coisas que ouviu de mim, testemunhadas por muitas pessoas, confie a homens fiéis, que sejam capazes de ensiná-las a outras pessoas também. E aí ele começa a falar, e a gente vai conversar sobre isso. As coisas que de mim ouviu, e que vocês testemunharam, que você testemunhou, que você pôde presenciar, confiem a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outras também. Irmãos, há uma necessidade da gente passar a viver uma vida intencional. Uma vida intencional. Há uma necessidade de que a gente não seja regido por uma maré. Há uma necessidade de que a gente comece a fazer tudo que temos para fazer de uma maneira intencional. Eu vou estudar para revelar quem Deus é intencionalmente. Eu vou para o meu ambiente de trabalho, vou comercializar para revelar quem Deus é intencionalmente. Eu vou estender a mão para essa pessoa que está ao meu lado, passando por necessidade, intencionalmente para revelar a fé que rege em nosso coração. Alguém que teve uma vida ressignificada por Cristo, ele não vive de uma maneira displicentemente. Displicentemente. Já viu aquelas pessoas que falam assim, não tenho papo na língua não. O que me vem na cabeça, eu vou e falo, não quero saber quem está perto, quem deixa de estar perto, o lugar, eu vou lá e falo. Essa é uma pessoa desprovida do senso do Cristo. Porque uma pessoa
que ela é completamente regida pelo Cristo, ela não sai vomitando o que vem à sua cabeça. Ela não sai agindo e reagindo na vida de qualquer maneira. Ela está fazendo tudo o que está fazendo de uma forma intencional. Por quê? Vamos continuar a leitura. Olha o que o Paulo vai aconselhar Timóteo, verso número 3. Alguém pode ler na sua versão, por gentileza? Podem ler o verso número 3? Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Vou passar por um processo de sofrimento. Mas como é que eu vou passar por esse processo de sofrimento? De uma forma sem intenções? De uma forma completamente como qualquer outro ímpio passa pelo sofrimento? Não. Vou passar por sofrimentos, mas vou passar por sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Eu vou revelar quem Cristo é no meio do meu sofrimento, porque eu não quero viver de uma forma que não seja intencional. Eu quero fazer tudo o que eu vou fazer de uma maneira intencional, mesmo que seja passar por sofrimento. Por isso, irmãos, é muito comum você ver gente séria de Jesus, quando está passando por sofrimento, não murmurar. Por isso é muito comum quando você vê pessoas sérias em Cristo Jesus, quando estão passando por sofrimento, aí que elas se enchem de alegria, aí que elas se enchem de vigor, aí que elas se enchem de prazer em Deus, e é muito comum as pessoas irem até ela para pensar que vão consolá-las, saírem de lá consoladas por essa graça que opera no coração dela, mas porque ela está vivendo de uma forma intencional. Aí Paulo continua, vamos para o versículo 3, 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Ou seja, não há uma mente dividida, não há um coração dividido, há um coração completamente focado em manifestar quem Deus é. Irmãos, nós fomos criados para quê, irmãos? Fomos criados para louvor. Fomos criados para quê, irmãos? Para louvor da glória do nome de Deus. Amém, irmão? E isso não significa vir para a igreja e cantar para Ele. Glória de Deus significa tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus pode, tudo aquilo que Deus tem e tudo aquilo que Deus quer. Isso é a glória de Deus. Então, alguém que está vivendo agora em Deus, ele está focado, é a intenção da vida dele, revelar tudo que Deus é, tudo que Deus faz, tudo que Deus pode, tudo que Deus tem. E o que Deus pode? Deus pode, mesmo carregando uma cruz nas costas, toda ensanguentada, ainda assim não murmurar e abençoar e salvar as pessoas pelo caminho que ela está passando. Amém, irmãos? Jesus salvou pessoas, enquanto Ele carregava aquele pedaço de pau pesadíssimo nas suas costas. Enquanto Ele estava passando por aquele sofrimento todo, Jesus ainda foi instrumento de salvação. No alto da cruz, irmãos, com as mãos pregadas, pés pregados, o Cristo estava lá para testemunhar desse amor e ainda salvou um bandido do teu lado. Por quê, irmãos? Porque Ele estava
ele sabia que ele não veio a esse mundo a passeio. Ele veio a esse mundo por uma necessidade. Qual necessidade? Encontrar os seus irmãos que estavam perdidos do seu pai. Você está entendendo, irmãos? Nenhum soldado se deixa envolver com as coisas dessa vida. Há um foco, há uma entrega absoluta, há um total desprendimento de tudo aquilo que poderia concorrer com aquele que o chamou, com aquele que o vocacionou, com aquele que o recrutou. Você está entendendo, meu irmão? E o texto continua. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhes dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como um criminoso. O que ele está dizendo, irmãos? Lembre-se de quem? Lembre-se de quem, irmãos? De quem que nós devemos lembrar para que a gente viva de uma forma intencional, irmãos? De Cristo. De Cristo. Em que sentido? Lembre-se de papai e mamãe. Se Cristo estivesse aqui, agora eu que estou passando por esse problema, Ele poderia resolver isso para mim. Jesus, vem, resolve o problema para mim. Jesus. Irmãos, se a gente começasse aqui a colocar, irmãos, nós temos um grupo de oração toda terça-feira. Nós temos um grupo, você talvez não sabe, mas tem um grupo de irmãos que oram aqui todas as terças-feiras pelos irmãos da igreja, pela missão da igreja. Mas se nós colocássemos aqui, irmãos, gente dando testemunho, eu orei, eu vim lá para o grupo, fiz a campanha, orei, e aí Deus abençoou no seu... Meu irmão, provavelmente isso aqui estaria cheio de gente pedindo oração, porque na verdade queriam alguém para interceder por eles, para a vida dele ficar melhor. Saudade de papai e mamãe. Não entende? Passa aí por gentileza, meu querido. Vamos ali por gentileza, vamos ler, irmão. Evocar o Espírito de Cristo. Evocar o Espírito de Cristo é evocar a condição de salvação. Aonde está a salvação, irmãos? Onde está a salvação? Em doar a minha vida em favor dos meus irmãos. Ali está a salvação. A salvação está em não a minha vida ficar melhor circunstancialmente falando. A salvação está em eu entender que o alvo da minha vida é fazer a vontade do Pai. Então, esteja eu muito bem, obrigado, ou esteja eu muito mal, o alvo da vida é fazer os meus irmãos conhecer que eles pertencem a uma família e que o irmão dele ali, mais velho, está ali para revelar esse amor. Você está entendendo, irmãos? Você está compreendendo? Viver de uma forma intencional, não de uma forma assim, alienada. Cristo te chamou, por isso, traga. E aí ele vai e fala assim, eu suporto tudo isso. Por que ele suporta tudo isso? Por que ele suporta tudo isso? Por que Paulo suportava tudo que ele suportava, irmãos? É isso mesmo que tem que acontecer comigo? Não, pô. Ele não procurava, de uma forma assim, viver sem intenções. Não. Ele vai dizer assim, por isso, por essa razão, por esse motivo, por esse propósito, com essa intenção, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Meu irmão, o que você faz no seu ambiente de trabalho, intencionalmente, para revelar quem Cristo é? Quantas palavras você já teve vontade de dizer e não disse, porque o que você
ia dizer, não ia glorificar nada o Cristo, mas você abriu a boca para edificar, intencionalmente. Quantas vezes você já foi tentado a meter um malho na sua comunidade de fé, inclusive com gente que é fraca, gente que está começando às vezes no Evangelho, ou gente que está perdida, e intencionalmente você freou a sua boca, porque você não queria colocar uma pedra de tropeço para gente que ainda não entende problema de família. Porque toda família tem o quê, irmão? Tem problema. E para que serve problema de família, irmão? Para que serve, irmão, problema de família? Hã? Problema de família não serve para resolver, não. Tem uma razão, irmão. Problema de família não é para resolver. Problema de família é para a gente aprender a amar, mesmo com o problema. Amém, irmão? Amém? Ou você acha que vem uma criança que tem um problema. Tem um problema, tem gente que nasce com problema, nasceu lá com problema. Aí você acha que Deus, enquanto não resolver aquele problema, você só vai amar aquela criança depois que ele resolver o problema, irmão? É assim? Não. Então, os problemas de família não são para ser resolvidos. Problemas de família são feitos para serem enfrentados com amor. Amém, irmão? Então, alguns problemas que a gente tem na igreja, irmão, a gente sempre terá. Mas para quê? Para que aqueles que são da fé cresçam em amor com aqueles problemas. Aleluia, irmão. Lembra disso? Então, eu não estou vivendo, Paulo está dizendo, eu não estou vivendo de uma forma sem intenções. Eu não estou vivendo despropositadamente. Minha vida tem um propósito, esse propósito. E ele vai dizer o seguinte, no verso 11: esta palavra é digna de confiança. Que confiança? Se morremos com ele, se morremos com Cristo, com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece sendo o que ele é. Você que está fora daquilo que ele é. Pois ele não pode negar a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos. Olha o que Paulo está dizendo para o Timóteo. Continue a lembrar a todos. Continue a lembrar a todos o quê? Que a vida deles precisam ser vivida de uma forma intencional. De uma forma intencional, irmãos. No livro da vida está registrado aqueles que estão vivendo de acordo com o autor dele, com o autor da vida. Lá, irmãos, não está gente desprovida desse foco de vida. Por quê? E ele continua, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Irmãos, preste atenção que nós vivemos agora no nosso país. Viu quanta gente brigando por outro? Não era por política não, era por partido mesmo, era por ideologia. E não era, não vou falar mais, nem por ideologia, não era por ideologia. É disputa de poder. Se fosse ideologia, ainda estava até o capítulo 3, dá para ir. Mas disputa de poder. Quanta gente ficou rachada. Quantos parentes ficaram... Porque você posicionar, falar, não, eu penso isso, o outro já... Você... E pronto, irmão. Rede social virou um lixo. Parece que não existe mais crime. Parece que não existe mais nada. É só esse trem, irmão. Só esse trem. E a gente não aproveita esse momento, para refletir sobre o Evangelho. A gente não pensa esse momento para refletir sobre o Evangelho. O que o Evangelho tem a dizer com isso? O Evangelho tem muito a falar sobre política, irmão. Muito.
O Evangelho tem muito a falar sobre política, muita coisa. Mas o Evangelho não cabe, não está em nenhuma ideologia. As ideologias têm pinçada do Evangelho. As ideologias, todas elas têm uma pinçada do Evangelho, mas nenhuma delas completa o Evangelho. Então não dá para se fechar numa ideologia, e não vai, irmãos. Evitem, porque isso serve apenas para perverter. Procure apresentar-se a Deus como aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade, de alguém que está focado em ser aquilo que Deus chamou para ele ser, filho de Deus. Evite as conversas inúteis, irmãos, de gente que está completamente alienado do que está acontecendo à sua volta, está agarrado aí em coisas. Pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para onde, irmãos? Para qual direção? Verso 16. Para a impiedade. Não estão pensando em aprender a ser piedosos. Estão pensando em aprender como dominar o mundo. E como ter a vida dele sossegada, a vida dele melhor. Por que tanta gente quer passar em concurso público? Porque está todo mundo pensando em ficar com a vida melhor, sem ter muita responsabilidade. Quero me responsabilizar muito. Quero passar no concurso público, vou lá, sento na cadeira, ganho meu dinheiro, faço o meu, volto para casa. Ponto. E não me sinto responsável pelo mundo. Não me sinto responsável pelos que estão à minha volta. Mas minha vida ficou melhor. Irmãos, fizeram uma pesquisa entre as jovens. Qual seria o maior problema na relação homem e mulher? Homem e mulher. No passado, qual você acha que era o maior problema entre homem e mulher? Qual é a maioria das queixas que as mulheres tinham com seus maridos? Não era? Problema na comunicação. Não é isso? Os maridos são ruins de conversar, eu falo, ele não me escuta, e não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Sabe o que a pesquisa revelou? Que o maior problema dos homens hoje é responsabilidade, compromisso. Os caras querem viver como Peter Pan. Como Peter Pan. E querem só brincar. Por que vocês acham que cada dia mais a mulherada bota peito e poupança? Porque quem gosta, irmão, quem gosta de peito? Criança. Para mamar, para se alimentar. Mamar e se alimentar. Quem gosta de peito é criança, para mamar e se alimentar. Por que a mulherada está cada dia mais? Porque elas estão sendo empoderadas pelo peito, que aí elas controlam esses caras, só que elas não dão conta disso muito tempo, porque você ficar com o filho da mãe lá irresponsável, você seduziu o filho da mãe, o filho da mãe agora está na tua mão, mas você não aguenta sustentar um trem desse irresponsável, que não assume o seu papel de homem na vida, está sempre lá assim, não se vê como uma resposta. Alguém tem que sempre resolver o problema para ele. Ele sempre é uma vítima. O mundo está sempre ruim à sua volta porque ele é uma vítima. E ele não se posiciona na vida como uma pessoa que é responsável. E quando se posiciona, não me posiciona, mas se reposiciona como um opressor. Porque é uma criança mimada, opressora. Porque criança também oprime pai e mãe.
Faz a pirraça toda lá, bico lá e tal, estou me posicionando. Não, está fazendo é pirraça, seu moleque. Está entendendo, irmãos? Então, o maior dos problemas hoje é que os caras, irmão, vão ficando cada vez mais, tempo passando, e eles não assumem responsabilidade, não assumem esse papel na vida. E Paulo continua: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. O Senhor conhece quem lhe pertence. Irmão, sabe o que significa? A Bíblia não foi escrita para dizer o que você tem que fazer para você ser um crente. A Bíblia foi escrita para revelar o que Deus fez para fazer um homem de fé. Logo, a Bíblia não está falando do que os homens de fé têm que fazer para se tornarem um homem de fé. A Bíblia está falando como é que os homens de fé vivem. Você entende? Quando a Bíblia fala assim, devemos amar uns aos outros, a Bíblia não está falando do que você tem que fazer para você ser assim um cristão bonzinho. A Bíblia está falando que os homens de fé, os homens que nasceram de novo, amam uns aos outros. Você está entendendo? É uma identificação. A Bíblia está identificando aqueles que estão no caminho. A Bíblia não está dizendo que o fulano de tal tem que fazer para entrar no caminho. A Bíblia está dizendo do que foi feito para Deus colocar as pessoas no caminho. E as pessoas do caminho, elas vivem assim. Por isso o Senhor conhece quem lhe pertence. Por que Ele conhece quem lhe pertence? Porque essas pessoas estão vivendo nisso, mesmo que muitas delas ainda não foram encontradas pela igreja. Mas elas estão vivendo isso, porque a fé já chegou lá. O Espírito do Cristo já chegou lá. A igreja depois só encontra. Por isso, irmãos, que quando Jesus enviou os 70 discípulos, eles vão, vocês vão pelo caminho, vão pelo caminho. Quando você entrar numa casa, vocês digam a paz. Se houver um homem lá de paz, lembram disso? Lembram disso? Se houver lá um homem de paz, a paz vai repousar sobre ele. Se não, vai, por quê? Porque Deus conhece os que são do caminho. E os que são do caminho vão se reconhecer. Estão entendendo, irmão? Então a Bíblia não é para falar do que você tem que fazer para tu ficar um crentezinho legal. A Bíblia vai descrevendo o caminho desse cara que está no caminho, que foi salvo por essa graça, que está caminhando nessa direção. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai dizer: afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Ou seja, é o do que o cara tem que fazer para ele ser o do nome do Senhor? Não. Os que são do nome do Senhor se afastam dessa maneira iníqua de viver. Ou seja, se afastam de viver a partir da regência do seu ventre. Param de viver a partir da supressão das suas carências, ou melhor dizendo, do suprimento das suas carências, de tentar suprir suas carências. Numa casa grande, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desastrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que
de coração puro, invocam o nome do Senhor. Fujam de todas essas coisas, sozinho, irmãos. Como é que está escrito aí? Juntos. Porque como é que um crente em Cristo Jesus vive? Junto. Por isso, meu amado irmãos, para a gente fechar aqui, tudo isso que a gente está falando tem um objetivo só: viva de uma maneira intencional. Crie seus filhos de uma maneira intencional, porque não há um programa de televisão que não tenha intenções, não há uma arte que não tenha intenções, não há uma propaganda que não tenha intenções, não tem nada neutro nesse mundo. Por que você vai levar uma fé que seja neutra? Não tem como. Se você é um cara salvo por Cristo Jesus, viva intencionalmente, pondere suas palavras, pense sobre os pensamentos que estão invadindo a sua mente. Lembre-se daqueles que estão à sua volta. Lembre-se daqueles que estão à sua volta. Para você pode não ter nada, problema nenhum, você fazer isso ou fazer aquilo. Mas lembre-se daqueles que estão à sua volta. Para você não tem problema nenhum comer a carnezinha lá como sacrificada lá, o ídolo lá, como Paulo vai dizer. Mas se para o teu irmão vai escandalizar, porque ele é fraco na fé, ele é novo na fé, não viva de uma forma despropositada. Viva de uma maneira intencional, irmãos. Oi, miserenta aqui. Viva de uma forma intencional, em nome do Cristo. Amém e amém. Vamos colocar em pé, vamos orar? Pai bendito, a Ti rendemos graça, rendemos honra, rendemos louvores. Que o Senhor, ó Deus, que faz com que tanto o querer quanto o realizar esteja no nosso coração, que o Teu Espírito faça isso em nós, que o Senhor encontre corações, ó Deus, que estejam querendo viver de uma forma intencional, que nesse ambiente, ó Deus, o Senhor encontre, ó Deus, pessoas que queiram viver de fato para louvor da Sua glória, que o Teu Espírito, ó Deus, possa, em nome do Cristo, sustentar os Teus filhos nessa direção, que eles não deem um passo, que eles, ó Deus, não façam nada que não seja lembrar, ó Deus, quem o Senhor é, o que o Senhor pode, o que o Senhor quer, o que o Senhor tem. O Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de paz, o Senhor é um Deus de justiça, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é o Deus de perdão, o Senhor, ó Deus, é esse Deus que nos criou para ser visto em nós, ó Deus. Então, Pai, que ao sairmos daqui, nos nossos encontros, no processo de criação de filho, no nosso processo de trabalho, nosso processo, ó Deus, enfim, de tudo aquilo que faremos, que a gente viva dessa maneira, intencionalmente, em nome de Jesus. Amém e amém.